Você já se percebeu fazendo alguma coisa que você não gostaria de fazer? Parece que vai assim no automático e você se olha no espelho e pensa: meu Deus, pra que eu tô fazendo isso? Isso já aconteceu com você? Comigo sim. Olha só, se você não me conhece, eu me chamo Ana Flávia, eu sou terapeuta de mulheres e eu ajudo as mulheres, eu guio elas a entenderem por que a vida delas ainda está travada, apesar de elas terem se esforçado tanto já, sabe? E eu uso ferramentas como o desenho humano, os arquétipos e as mensagens dos sonhos para acessar aquela parte da nossa mente invisível, sabe? Juntamos o que você viveu, o que você sente e o que você quer para sua vida, e aí a gente consegue construir um caminho, sabe? Não é fórmula, é uma maneira de trazer você de volta para você mesmo. Mesmo querendo mudar, por que muitas vezes a gente ainda se sabota? Olha só, muitas vezes a gente sabe que a gente tem que fazer tal coisa, a gente sabe que precisa, sei lá, terminar um trabalho, terminar de ler um livro, terminar um projeto, enfim, coisas desse tipo. E mesmo assim a gente vai, né, vai assistir uma Netflix, vai fazer alguma coisa, vai fazer... Por que isso acontece? Real, né, de verdade, que ninguém te contou. A sabotagem, ela é emocional. Na prática, é porque o seu cérebro, é porque existem bloqueios aí que você acaba fazendo coisas que te sabotam, mesmo que se você fizesse seria bom pra você. É muito louco, eu sei. Mas é assim que acontece, exatamente assim. A gente, muitas vezes, somos guiadas pelo que é invisível. Somos guiadas pelas nossas crenças, pelos nossos valores, por coisas que vão acontecendo e a gente não fala, né? E aí isso vai juntando, vai juntando, vai juntando, e você acaba vivendo no automático, você acaba fazendo coisas que você nem queria fazer, ou melhor, às vezes coisas que você precisava fazer, você não faz. E aí você fica patinando na vida, fica se sabotando. E aí pior, você entra num auto-julgamento, você entra com um chicote nas costas. Ai, como eu sou ruim, como eu sou má, como eu não faço, ai, eu sou uma procrastinadora mesmo. E aí você fica alimentando isso, alimentando, e não descobre a raiz dessas suas questões, sabe? É isso que é preciso ser feito, porque o que a gente faz, como a gente faz, é um reflexo daquilo que a gente tem dentro, né? A sabotagem emocional na prática é exatamente isso. Muitas vezes a gente fica preso ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão falar, aos julgamentos, né? A gente se julga e acredita que os outros também estão o tempo todo julgando a gente. E isso tem a ver com o inconsciente, né? São as crenças, né, que bloqueiam a gente. As crenças profundas, enraizadas. E por que elas bloqueiam? Porque a gente precisa olhar para elas. Não é ruim essa sabotagem aos olhos do inconsciente, é uma maneira de dar um chacoalhão, sabe? Já que o inconsciente não se materializa, digamos, né, como uma pessoinha ali na tua frente e vem cá, deixa eu te chacoalhar. Então, ele começa a trazer sinais, ele começa a colocar coisas, né, por exemplo, essa autossabotagem, para que você olhe para isso, porque ele tá te chamando para ter atenção com relação a isso. Por exemplo, na infância, né, o papel das crenças de infância. Muitas vezes, né, a gente pega as crenças, como a gente acredita fielmente em tudo que os nossos pais falam, né, os nossos cuidadores, professores e tudo mais, que são figuras de autoridade, e que muitas vezes, realmente, quando a gente é criança, a gente precisa deles para viver, né? Que papai e mamãe diz. Papai e mamãe diz, não coloque seu dedinho na tomada porque vai levar choque e vai doer, né? Você corre o risco de morrer eletrocutado, inclusive. E aí, a gente acredita nisso. Não, tudo bem, é uma tomada, se eu colocar meu dedinho lá, vai, né? Eu já fiz isso, tá? Eu fiz. Levei um chocão, joguei um negócio longe e nunca mais fiz isso de novo.
Fiz outras coisas que foram nem tão boas assim, mas enfim, né? E aí, gente, voltando ao assunto, né? O seguinte, a gente precisa dos cuidadores, a gente precisa na infância. Mas uma criança é uma esponja e ela absorve muito dos pais, do que já está ali na corrente dos hereditário ali que pega. Hoje em dia sabemos que a biologia, genes, genética, existem coisas que a sua bisavó, trisavó e daí para mais viveu, passou, e aquilo foi tão forte que entrou no organismo dela e ela foi repassando geração a geração. Isso é o que a Bíblia, né, fala, os pastores aí, de maldição familiar. Mas nada mais é de que existem padrões conscientes e inconscientes que a gente precisa olhar e, opa, não, peraí, isso aqui tá dando ruim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que tá acontecendo? Mas essa parte física, por exemplo, de uma doença, de alguma coisa, é o último sinal. É quando já veio do inconsciente, já tentou gritar, tentou falar, ninguém resolveu nada. E aí, então, partimos para o corpo. Vamos dar uma doença, vamos dar alguma coisa aí para ver se essa pessoa acorda para a vida. E cada uma tem uma simbologia. Isso é muito estudado hoje, né? É amplamente divulgado. Só que a gente precisa parar e olhar antes do corpo dar os sinais, não é mesmo? Essas crenças herdadas, tudo isso, né? Quando não olhado, vira uma dor. Aí, enquanto essa dor muitas vezes não dói muito, a gente não para olhar. Porque a gente foi ensinado assim. Isso vem há séculos, se não milênios, sendo deixado para debaixo do tapete, né? Porque muitas vezes a gente dá muito valor àquilo que é matéria. Então a gente dá valor ao trabalho, uma pós-graduação, isso, aquilo outro, um carro, uma casa, enfim. E a gente não olha para o que realmente é essencial, a não ser que venha o quê? Um divórcio, como foi no meu caso, uma doença grave aí, um burnout, né, que a pessoa só pensa em trabalho, é viciada em trabalho, que também é uma fuga, né, para fugir das próprias questões, enfim, várias e várias questões aí. Outra coisa, como é que o inconsciente fala com a gente, né? Mas Ana, como é que esse tal desse inconsciente fala antes de chegar numa doença, por exemplo? Bom, antes de chegar na doença, o nosso querido inconsciente fala através dos sonhos. Sim, os sonhos. Gente, os sonhos são chaves. Por exemplo, essa noite, inclusive, eu tive um sonho, eu não lembro dele todo, nossa, eu fiquei, né, porque às vezes acorda, já levanta, enfim. Eu precisava ter absorvido mais ele antes. Mas uma cena que eu me lembro do sonho é o seguinte, eu tava no mercado, pegando legumes, algumas coisas assim, tinha laranja, parece, no meu carrinho, e eu tirava, era como se eu tivesse trazido aquelas coisas de outro mercado, e eu tirava elas do meu carrinho e jogava no lixo, para pegar novas naquele mercado. Só que aquele mercado que eu tava sonhando, né, que eu tava ali dentro, ele também tava com as frutas, legumes ali feios. E eu pensava, não, eu vou pegar essas frutas lá no mercado perto de casa, né, perto da minha casa. Eu me lembro dessa parte do sonho, e aí é o seguinte, cada coisa, cada elemento do sonho tem um símbolo, tem um significado. E é por isso, é a partir daí, desse estudo, que não pode ser feito com pressa, tá? Que a gente consegue ali encaixar o que significa. Por exemplo, mercado, a gente faz o quê? A gente faz escolhas, né? A gente tá ali para nutrir, para comprar coisas, para consumo. Como eu estava numa área de comida natural, aí, né, eu preciso sentar, pensar e refletir mais sobre o assunto, mas só para exemplificar aqui basicamente, o que eu vou analisar? Mercado, o que eu estou me nutrindo? O que eu estou inserindo?
né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, principalmente. O que eu estou assistindo? Quais cursos eu estou fazendo? O que eu estou buscando? Será que o ambiente que eu estou é realmente bom para mim? Quais são as escolhas que eu estou fazendo dentro desse ambiente? Sabe? Então, assim, é muito, muito amplo, mas a gente consegue aí colocar dar um direcionamento, né? E aí a gente consegue ter essa linha direta do inconsciente para saber o que ele está querendo te mostrar, o que ele está querendo que você veja na sua vida. E não ficar vivendo e se sabotando e patinando, a Deus dará. Percebe? Isso traz uma clareza gigantesca, por experiência própria. Eu já tive muitos sonhos assim, muito esclarecedores. E as minhas clientes também. Então, tudo comunica. Sonhos comunicam, o seu desenho humano vai falar sobre você muito. Os arquétipos femininos também, a gente faz uma análise dos arquétipos para saber o que está pegando, qual é a sombra que está pegando. Será que você está se sentindo rejeitada? E aí você cobra demais? Você quer controlar demais as coisas? Coisas que não tem controle? Ou será que você acha que você ainda precisa de uma pós? Não, porque quando eu fizer aquela pós, não, aí o meu... Sabe? Mas não... Às vezes uma pós é ótima, né? Auxilia no conhecimento e tudo mais. Porém, em alguns momentos, você fica aquela rainha do curso. Não, porque eu tenho um curso tal, eu tenho um curso tal. E eu era assim. Eu já fui assim. A pessoa que achava que sempre precisava de mais um curso. Que sempre precisava de alguma coisa porque estava ficando para trás. E isso também é autossabotagem. Porque aí você acaba, muitas vezes, se endividando sem necessidade, porque aquilo não te traz uma renda, né, imediata ali e tal. Por isso a gente precisa ver cada caso. Por isso é tão personalizado o meu trabalho. Entende? E aí o seguinte, também outra coisa, o desenho humano. Como a gente funciona? É preciso olhar para isso. É preciso olhar para a mecânica do corpo antes dos outros terem falado o que a gente precisava fazer, quem a gente precisava ser. Isso é muito importante. E o inconsciente, essa parte invisível nossa, traz isso para nós. Aí, a cura. Como acontece a cura? A cura é pela escrita terapêutica. Você escreveu o que você está sentindo, ter ali o seu caderninho. A cura acontece pela escuta. Quando você se coloca diante de alguém que te respeita, que não vai te julgar, que está ali para te ouvir, e principalmente quem também se trabalha. Porque quando a pessoa se trabalha, o terapeuta, inclusive Gabor Maté, também fala isso, que é um médico que fala muito sobre traumas emocionais na atualidade. Ele falou o seguinte, tem uma fala dele que eu achei muito engraçada, que ele diz o seguinte, se você quer ser um bom terapeuta de verdade, você vai precisar olhar para as suas questões. Você vai precisar olhar para os seus próprios traumas, para as suas próprias sabotagens ali, o que está pegando para as suas próprias dores. Caso contrário, é melhor que você vire um psiquiatra. Eu achei muito, assim, genial dele de falar isso, né? Apesar de que nem todo profissional é igual o outro, tá? Enfim, mas é porque geralmente o psiquiatra, ele indica medicação, né? Não que a medicação, em alguns casos, não seja extremamente importante, porque ela é. Fisicamente para o corpo, tem ali sinapses que precisam, muitas vezes, de remédios, né? Para melhorar a saúde do indivíduo e tudo mais. Porém, na atualidade, os psiquiatras, eles estão muito nessa onda de passar o remédio, mas não ouvir o que a pessoa tem a dizer. E às vezes nem repassa para uma terapia, né? Então isso precisa ser olhado, precisa ser visto. Você toma a medicação, mas também você se ajuda, você coloca aquilo para fora, para quem te ouve com respeito. Para quem também tem um interior rico. Porque não adianta nada você entregar o teu emocional ali fragilizado
para quem não tem um interior rico e para quem não entende realmente, para quem não te olha e não te vê de verdade. Uma vez, eu fui numa terapeuta há vários anos atrás e ela disse que eu estava errada. Assim, ela disse que não sabia como a pessoa que estava comigo me aguentava. E aí eu fiquei tipo assim, oi? Como? Ei? Sabe? Precisa haver uma escuta, inclusive já fica aqui a indicação, né, de que se você não se sentiu bem com o seu terapeuta ou com qualquer outro profissional, foge, corre, ouve a sua intuição, porque naquela época eu não ouvi a minha. Você precisa ter um cuidado com a pessoa. Você está lidando com uma alma. Jung já dizia, ao conversar com ao analisar, né, porque Jung é análise na psicologia profunda, ao olhar para uma alma, seja apenas outra alma. Eu tenho a técnica, eu tenho a bagagem, eu tenho vivência, né, eu tenho diploma aí de psicanalista, eu leio muito, eu vivo os meus processos, eu faço terapia, mas ao olhar para alguém, é apenas uma outra alma que eu estou guiando, né? E eu preciso ter esse cuidado, esse olhar. E a pessoa do outro lado precisa de um filtro também, precisa desenvolver um filtro, né? Tanto que o que mais se ouve na terapia faz sentido para você? Faz sentido? Porque é você, é a sua vida, é a sua alma que precisa estar ali presente. Com cuidado, não de qualquer jeito. E aí também, né, como é o processo dentro da sessão travessia? Eu faço o perfil do desenho humano para ter ali informações, para poder te guiar de uma maneira diferenciada. Eu também faço um teste com você previamente, né, antes da nossa conversa sobre os seus arquétipos, o que está pegando mais, né, para que eu consiga já afunilar e te direcionar de uma maneira mais personalizada para você. E aí, né, dentro dessa sessão, também tem um momento que você traz as suas questões, você traz o que está te incomodando, e eu te ajudo a enxergar o que sozinha você não está enxergando, tá? Com relação também à sua autossabotagem, né? E aí, o que acontece depois, né? Qual é o objetivo dessa sessão? É que você se sinta ouvida, se sinta num lugar aconchegante, você se sente vista, ouvida, você tem voz, você não se sente que você é uma doida, sabe? Porque muitas vezes, eu já senti isso na pele, onde eu fui para terapia e eu voltei de lá com uma sensação, nossa, será que eu tô doida, né? Será que eu tô tão errada assim? Será que... Muitas vezes a gente pensa isso. E aí eu percebi que não. Eu percebi que eu não estava errada, que aquilo era direito, que existiam combinados que não foram cumpridos e que eu precisava me manter forte em cima daqueles combinados, né? E existe um limite. E esse limite tinha sido passado. Então eu não estava errada, né? Então hoje eu passo para as mulheres que depende, vamos ponderar, vamos escutar o inconsciente, vamos olhar, mas nem tudo também é erro nosso, né? Vamos olhar aí os sinais. E aí, enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, era isso que eu queria comunicar. E se esse vídeo fez sentido para você, se você ressoou aí, se você sentiu ele aí no seu coraçãozinho e quer o meu acompanhamento, eu tenho a sessão travessia, tá? E ela tá disponível, tenho algumas vagas ainda, e nessa sessão eu consigo ali te auxiliar, a gente consegue juntar o que você viveu, as mensagens que o seu inconsciente está te passando hoje e o que você quer, né? Qual a direção você quer tomar, e aí eu consigo ali te ajudar, te guiar, iluminar esse seu caminho aí. O contato tá aqui abaixo, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Um beijo!